Fala, tropa! Que atropelo que acabamos de ver hoje, do dia 9/7, numa quarta-feira de 2025, entre Paris Saint-Germain e Real Madrid pelas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. O Paris Saint-Germain enfia um sonoro 4-0 no Real Madrid e a gente vai dissertar sobre esse passeio, essa aula de futebol que o time do Paris Saint-Germain deu. Antes de mais nada, você já sabe. Curte, comenta, compartilha, deixa seu joinha, fortalece o canal para cada vez a gente trazer mais coisas legais para vocês, não só de futebol, mas de treinamento, entre outros. Deixe seu joinha, fala de onde você vem, o que você achou desse jogo, deixe seus comentários e fala o que você achou desse vídeo. Vamos lá! Para começar, antes da gente falar do jogo, eu vou deixar um recadinho super importante para você. Você que joga seu futebol, você que joga basquete, vôlei ou qualquer outro esporte, faz uma musculação. Tão importante quanto o treino ou a competição é você estar preparado para ela, então ter uma excelente recuperação. O famoso treino de recover, treino de recuperação que tantos atletas profissionais e amadores fazem. Mas para isso você precisa do equipamento certo e perfeito. Então a Relax Magic é a nova parceira do canal e ela deixou um cupom especial, Junior 10. Basta você digitar esse cupom lá no site da Relax Magic que você vai ter descontos especiais em toda a linha de produtos. Desde bota de compressão, massageador de pistola de liberação miofascial, suplementação, creatina, aminoácidos, ômega 3, tantos outros. Tudo que você precisa para recuperar o seu corpo e para estar disposto para enfrentar o outro dia e para estar pronto para o próximo jogo. Então vai lá na Relax Magic, nossa parceira, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e vou deixar fixado no primeiro comentário o link da Relax Magic e o cupom Junior10. Você vai lá, faz a sua compra, garante seus produtos que já são com preço muito, muito, muito bom, melhor do que o mercado. Você ainda vai ter um desconto especial com o nosso cupom. Dito isso, vamos falar desse, cara, esse atropelo que foi, né? Eu vou abrir aqui no meu computador, dá licença para eu sair da câmera rapidinho. Eu vou abrir aqui no meu computador para vocês só o resumo dessa partida. A gente vai acompanhar aqui, ó. Vou jogar aqui junto com vocês. Olha só. Grandes chances criadas. Paris Saint-Germain e Real Madrid. No jogo todo, tá? Isso aqui é o jogo. Grandes chances criadas. Paris Saint-Germain teve 5, o Real Madrid teve 0. Ou seja, o Real Madrid não criou nenhuma grande chance. Posse de bola, 68 para o Paris Saint-Germain, 32% para o Real Madrid. O Paris Saint-Germain deu muito. Finalizações, 17-11 para o Paris Saint-Germain. Defesas do goleiro, Courtois fez 2 milagres. O Donnarumma tá contando na estatística que fez 3 defesas, mas foram, cara, assim, nada a ver. E escanteio, o Real Madrid teve até mais escanteio, mas assim, acho que a melhor chance do Real Madrid é num escanteio ali ou num chute fora do Militão. 6 escanteios a 3 para o Real Madrid. Passes, olha isso aqui que absurdo. O Paris Saint-Germain tirou o pé no segundo tempo e o Paris Saint-Germain deu 681 passes contra 306 do Real Madrid. E a diferença nisso aqui é o seguinte, a maioria dos passes do Paris Saint-Germain foi no campo do Real Madrid. O Real Madrid era no meio campo ou na sua defesa. Foi bizarro. Desarmes, olha só, normalmente quem fica com mais tempo com a bola é o time que tem menos desarmes, porque o outro time está correndo atrás o tempo todo, né? Foi o caso do Botafogo contra o Paris. O Botafogo atropelou no número de desarmes porque estava toda hora correndo para tomar a bola. E nisso aqui, até nisso, o Paris Saint-Germain extremamente mais agressivo, 13 desarmes a 9. A 9? A 9. 13-9 em desarmes, só que o Paris Saint-Germain, cara, com 10 minutos já estava ganhando de 2-0. E para finalizar, cartões 2 amarelos para o Real Madrid, 1 cartão amarelo apenas para o Paris Saint-Germain. Esses números, friamente, nem sempre significam o placar do jogo. Assim como se a gente for olhar só esses números, o Paris Saint-Germain e Botafogo, o Paris Saint-Germain passou o carro no Botafogo, em números. Teve mais posse, mais definição, o goleiro John teve que fazer muito mais defesa, trocou muito mais passes, esteve muito mais tempo ali, só que foi 1-0 para o Botafogo. O que mostra a grandeza do feito do Botafogo. Muita gente fala, mas o Paris Saint-Germain estava sem Marquinhos, estava sem Dembélé,
Mas, cara, Vitinha tava jogando. Que, aliás, o que esse Vitinha joga de bola é... Eu acho que hoje, no mundo, ele é o melhor meio-campista. Quando eu falo todo campista, né, que eu posso dizer, porque ele joga de volante. Só que ele arma o time, ele desarma, ele desacelera o jogo, ele acelera o jogo, ele dita o ritmo do jogo, ele tem uma leitura absurda do que está acontecendo. E aí, combinando isso com o Fabian Ruiz e com o Rubem Neves, que, cara, jogam absurdo. A nota dos jogadores, só para vocês terem ideia, assim, o que foi dado de nota dos jogadores do Paris Saint-Germain. O melhor jogador foi o Fabian Ruiz, foi o craque do jogo, só que ninguém do Paris Saint-Germain teve uma nota menos que 7. Marquinhos e Beraldo não foram ameaçados e as poucas vezes, começando a defesa, as poucas vezes que o Paris teve que correr atrás do Real Madrid, dos atacantes do Real Madrid, o Marquinhos não perdeu uma jogada. Nem por cima, nem por baixo, o Beraldo, cara, dando sustentação e assim, um atropelo no meio campo, porque Vitinha, Rubem Neves, Fabian Ruiz, perdão, e, e o Neves é o outro português, o João Neves, desculpa, o que eles fizeram no jogo, eles dominaram o meio campo, eles acabaram com o time do Real Madrid no meio campo, foi bizarro, bizarro o que aconteceu. Óbvio que a questão também acontece que duas falhas do Real Madrid logo de começo, com 10 minutos, os dois zagueiros do Real Madrid têm duas falhas, assim, pesadas. Né? Então, a primeira falha do Asensio, cara, dentro da área, dormindo, pensando em outro planeta, o Asensio não pode dar uma falha daquela. E aí saiu 1-0. Só que isso era comecinho de jogo, mas tá bom, calma, respira. Mas no lance seguinte, o Rudiger, zagueiro experiente de Copa do Mundo, já bateu pênalti e classificou o Real Madrid em Champions League. Um zagueiro extremamente experiente comete uma falha bizarra, tentando dominar uma bola, e aí ele perde pro Zé Dembélé, que o Dembélé sai na cara do gol e fuzila a saída do Courtois e acabou. Ali baixou o time do Real Madrid, parece que desmoronou de vez, com 10 minutos de jogo, e acabou o jogo ali. A partir dali, o que a gente assistiu foi uma aula do Paris Saint-Germain de postura, posse de bola, domínio de jogo em todas. Tem uma jogada que mostra a mentalidade de campeão, de vencedor que esse time do Paris tem, que o jogo está 3-0 para o Paris. O Mbappé faz uma jogada pela direita do Paris, esquerda do Real Madrid. Nessa jogada ele corta para dentro da área e na hora que ele vai definir, o Marquinhos, que estava marcando ele, consegue dar o bote e fechar a batida, a bola bate no Marquinhos e sobe, ele desvia. E o Marquinhos, em vez de vibrar, ele vem, e olha só, tá 3-0 o jogo. Era uma baita jogada do Mbappé. O Marquinhos, ele vem e ele chama o Beraldo e dá uma chamada no Beraldo de, cara, o que você tá pensando? Era para você fechar aqui comigo. Não tem mais ninguém para você marcar. Ele veio cortando pro meio e eu tive que vir sozinho fechar. Era para você vir fechar. E o Beraldo, porra, ele falou assim, fecha comigo, não fecha o bate, você não pode abrir. Tava 3-0. E a mentalidade desse time é, cara, vamos ganhar, vamos fazer mais. E o Paris Saint-Germain continuou. No segundo tempo, eu tenho a impressão que o Paris Saint-Germain tirou um pouco o pé. Mas no primeiro, os dois gols, e depois o terceiro gol do Paris, que é uma aula de troca de passe, de movimentação, de contra-ataque, triangulação. O Paris triangula a bola pela direita, e, cara, em questão de aquele famoso treino de 2 toques, todo mundo toca, 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 pum, Hakimi saiu na cara, saiu sozinho com o corredor, desde a intermediária, correndo, foi entrando na área, ele jogou pro meio e o Fabian Ruiz fuzilou 3-0 e ali, cara, estava decretado. E para ajudar, o Xabi Alonso mandou muito mal hoje. Eu não sei o que existe que o Xabi Alonso lê do time do Real Madrid hoje, para ele não ter colocado o Rodrigo. A questão é técnica, porque o Rodrigo está bem fisicamente, falaram que ele está recuperado de lesão, que ele está bem. Então não sei tecnicamente aonde que o Rodrigo não poderia ser titular hoje. Só para vocês terem ideia, esse menino, o espanhol, que deve ser muito que é bom de bola, o Gonzalo, não fez nada hoje. E ele voltou com o Gonzalo. Ele voltou exatamente com o mesmo time no segundo tempo. O Mbappé que não marca. O Mbappé que quer resolver com a bola no pé, mas que não marca. Ele tirou o Vinícius e não tirou o Mbappé. Ele tirou o Vinícius e ele não tirou o Gonzalo.
E quando ele faz as substituições, o Xavi ainda manda muito mal, porque ele faz as substituições, ele coloca, o Xavi coloca nas suas substituições o Modric, ok, o Militão, voltando de lesão, ok. E, cara, ficou muito claro que o Militão, ele vai disputar e provavelmente ele vai ser titular, porque ele, voltando de lesão, ele é infinitamente melhor do que o Asensio. Sem o Arnold também, jogando improvisado. E aí, quando ele não tem o Arnold, ele em vez de colocar, ele tira, já começa daí, ó. Vamos rebobinar, na verdade, o racional. O começo de escalação dele, para mim, já sai errado. Porque o que estava dando certo, que era o meio-campo dele, jogando com Arda Güler, Bellingham e com o Fred Valverde, ele desmonta para jogar o Valverde na lateral direita, sendo que ele tinha o Lucas Vasquez. E ele tinha o Carvajal voltando de lesão. Poderia começar com o Carvajal e no segundo tempo colocar o Vasquez, se o Carvajal não aguenta 90 minutos, por conta do Alexander Arnold estar contundido. Então ele já começa errado aí, porque ele desmonta o principal meio, um ponto dele que estava sendo nessa Copa do Mundo, que era o meio campo. E ele tira o Valverde do meio campo, que é o principal jogador, e ele sobrecarrega o Bellingham. O Arda Güler, ele é bom com a bola, mas sem não. E ele desmancha os três zagueiros que ele estava fazendo, que estava dando certo, recuando o Tchouaméni para fazer essa saída como terceiro zagueiro, e ele fazer essa saída junto com o Arda Güler, só que sendo um cara mais combatido, ele vai para uma linha de 4, colocando literalmente o Fred Valverde como lateral. Ali ele já começou tudo errado. E ele volta no segundo tempo, depois de estar tomando de 3 e tendo uma aula, ele volta exatamente com o mesmo time. E quando ele mexe mal. Porque a única coisa que ele fez boa de cara, quando ele voltou, que ele já deveria ter voltado do intervalo, ele tirou o Asensio e coloca o Militão, que com uma perna muito melhor do que o Asensio. Aí ele coloca o Modric. Quando ele coloca o Modric, ele tira o Bellingham, que é o motor do time. Ele tirou o Bellingham em vez de tirar o Arda Güler, que não estava bem no jogo. O Arda Güler estava muito abaixo do jogo. Ele tira o Bellingham. Aí ele tira o Vinícius, que estava crescendo no jogo, que tinha acabado de fazer 3 jogadas. Uma que eu vendo, eu falei, como é que o Mbappé não vai para o fundo, não dá opção dentro da área, fica parado lá fora. Aí depois o Vinícius faz uma outra jogada, que gera um escanteio, e depois ele faz uma outra que ele tenta definir. O Mbappé não fazendo nada, ele tirou o Vinícius, e pior, ele tirou o Gonzalo. E ele tira o Vinícius e o Bellingham, e ele coloca o Brahim. Cara, não faz sentido nenhum. E não colocou o Rodrigo. As mexidas finais do Xabi Alonso, eu vou até olhar aqui para eu não errar os nomes que ele colocou em jogo. Ó, aí ele colocou o Brahim Dias no lugar do Rodrigo, no lugar do Vinícius, em vez de pôr o Rodrigo. Ele colocou o Luka Modric no lugar do Bellingham. Ele colocou o Éder Militão, é a única que ele acertou aqui. Porque aí depois ele colocou o Carvajal no lugar do Garcia e o Lucas Vasquez sai o Lucas Vasquez entra para o lugar do Arda Güler. Cara, ele mexeu tudo errado também. Perdidaço. Enquanto isso, lá no banco do Paris Saint-Germain a gente estava tendo uma aula. Porque depois de 3-0 ele começou a poupar o time, colocando qualidade, colocando o time para rodar, o time para jogar muito bem, e aí fecha ali com um gol de FIFA. O Paris Saint-Germain fecha com um gol de FIFA, um gol de videogame, cara. Dentro da área, tocando bola, já era para ser gol, o Militão salvou, depois tomou um drible, e aí por último o Gonzalo Ramos faz o gol dele, homenageia o Diogo Jota e etc. Mas foi uma aula de futebol que a gente viu hoje, do Paris Saint-Germain. Aquele jogo contra o Botafogo foi literalmente um ponto fora da curva. Porque o Paris hoje era o Paris Saint-Germain, que a gente viu na Champions, que enfiou 5 na Inter de Milão, que passou o carro no Atlético de Madrid, que jogou e não deu certo contra o Botafogo, mas que depois jogou para o gasto nos outros jogos, que acabou com o jogo contra o time do Messi em questão de minutos e depois ficou só administrando, que quando precisou acelerou e ganhou do Bayern de Munique, atropela e vai como franco favorito para essa final. O que esse time do Paris Saint-Germain tem feito é excepcional e é coisa para marcar uma geração. Ele ganhou absolutamente tudo esse ano e ele pode fechar com chave de ouro ganhando a Copa do Mundo. É o favorito, se eu fosse apostar, eu apostaria neles. E o que a gente vê desse Paris Saint-Germain parece que é uma sede. Sabe o tubarão quando vê o sangue? Pois é exatamente isso que a gente vê do Paris Saint-Germain. Tubarão que sentiu o cheiro de sangue e tá indo para cima com tudo. E aí, me fala o que você achou desse jogo.
que faltou falar aqui, cara, o que a gente tem para dizer é muita coisa. O Paris é um absurdo esse time, não tem muito o que dizer. Amanhã a gente volta, vamos falar como é que foi, o que pode se esperar agora para o futebol brasileiro e como é que foram os brasileiros nesse Mundial e muito mais coisas. Então não esquece, segue, curte, compartilha, comenta, vem aqui, fala o que você quer saber, a gente vai falar sempre de treino, falamos esses dias aí da lesão do Musiala, vamos falar de como você pode ajudar a minimizar e prevenir, isso é coisa tudo que a gente vai vir para os próximos dias. Meu nome é Júnior Salles, muito obrigado, um beijo, um queijo, até a próxima, fui!